Se você está aqui hoje nos assistindo a mais esse vídeo, saiba que o assunto é bem comum, mas ele quase não é percebido. Então, se você puder, compartilha esse vídeo, curte também, que nos ajuda bastante, inscreva-se no canal e faz algum comentário aí se o que nós falamos aqui tocou em você de alguma forma. Então, o que nós vamos falar hoje, primeiro vou nos apresentar. Eu sou Luciana Miller. Eu sou Márcio Paz. E nós somos terapeutas holísticos e estamos compartilhando aqui nossa vivência e todos esses assuntos que nós trazemos aqui é relativo ao que nós já vivemos, né? Já experimentamos de alguma forma. Existem milhões de formas de uma coisa só e nós já experimentamos algumas. E hoje então nós vamos falar sobre zona de conforto. Zona de conforto parece um termo assim muito de acomodação. Na verdade é acomodação, mas não no sentido de você estar se sentindo bem, você está vivendo com bem-estar, não é nesse sentido. É uma zona de conforto onde você está ali escondidinho ou está ali quietinho, fazendo o que não gosta, vivendo como não gosta, mas também não está confrontando ninguém, não está confrontando as pessoas que vivem ao seu redor. E isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida, seja nos relacionamentos, casamento, seja no trabalho, nas profissões que a gente escolhe, que na verdade não somos nós que escolhemos, muitas vezes ou até na maioria das vezes, no que estudamos, no tipo de vida que tivemos, né, que estamos tendo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estamos vivendo aquilo que a gente sabe que a gente deveria viver. Então, eu tenho uma colinha aqui. A primeira palavra, a primeira expressão que resume o que eu vou falar aqui, são as vontades verdadeiras. Então, zona de conforto é você não fazer aquilo que você tem vontade, em qualquer área da vida. Você não casa com a pessoa que tem vontade de casar, você não estuda aquilo que gostaria de estudar, não trabalha numa profissão que gostaria de trabalhar, né? Não faz o seu negócio próprio porque gostaria de fazer e não faz porque isso vai contra, né? Entre aspas, contra os familiares, contra os amigos, né? Eles vão dizer o que se eu quiser trabalhar com isso, fazer isso, né? Então, uma coisa que me marcou muito na vida foi gostar de fazer uma coisa e ter essa coisa só como hobby. Isso foi o que mais me prejudicou na minha vida toda. Porque o que eu gostava de fazer desde criança, que eu não vou entrar em pormenores aqui, sempre foi falado para mim que era uma perda de tempo. Então eu cresci ouvindo uma pessoa falar que aquilo era uma perda de tempo. A coisa que eu mais gostava de fazer. E então, com muita certeza, quando eu me tornei adulta, eu jamais poderia transformar essa coisa que eu adorava fazer e que eu adoro até hoje, numa profissão, porque era uma perda de tempo. Não na minha opinião, na opinião de alguém que foi muito importante e é muito importante na minha vida. Então, isso é só um exemplo, né? Então,
Estar na zona de conforto é não fazer, não manifestar muitas vezes as vontades próprias, seguir a intuição. Então, nesse caso, como todos temos que evoluir, nesse caso de não fazer aquilo que gosta, que realmente gosta, e nem pensar que aquilo pode ser uma profissão, é evoluir pela dor, né? Ir no caminho que eu sei que está errado e que inconscientemente eu não gostaria de seguir, mas estou seguindo, né? Então isso na verdade, estar na zona de conforto, né? Eu deixei de ser criança, deixei de ser adolescente, me tornei adulta, mas nunca, até há pouco tempo atrás, enfrentei essa questão da perda de tempo do que eu mais gostava de fazer. Então isso é uma verdade que eu nunca dei atenção. Portanto, por muito tempo eu vivi na zona de conforto nesse sentido. Em outros também, que hoje eu reconheço, mas em primeiro lugar foi esse. Como você pode ver, cada pessoa tem uma vivência e com certeza essa vivência teve um certo momento, ou ainda tem um momento que existe a zona de conforto. Olhando para a minha vida, mais de 10 anos atrás, eu consigo observar hoje, entender que era uma vida totalmente na zona de conforto. Mas quando a gente ouve falar isso, né, zona de conforto, como a Lu falou, existe ainda uma expressão que é bem antiga, que diz assim, sombra e água fresca. Logo vem na cabeça isso. Mas pode ser que para algumas pessoas isso realmente seja. Na zona de conforto é sombra e água fresca. Mas no que eu entendo, assim, no que eu sinto pelo menos, é que uma pessoa que está nessa situação de sombra e água fresca, essa modificação, a saída dessa zona de conforto, vai ser, acho que, muito mais complicado do que alguém que estava numa zona de conforto, mas não tão confortável assim, né? Isso devido aos valores que essa pessoa que ficou sempre sentadinha, sempre esperando a vida passar, né? Ela não adquiriu, não prestou atenção nos valores da vida, né? Então, olhando para mim mesmo, um caso específico assim, essa zona de conforto para mim nunca foi confortável, porque eu fazia sempre as mesmas coisas que todo mundo fazia, né? E isso mostra claramente uma zona de conforto. Eu buscava o material e o dinheiro como uma forma de sobrevivência, né? Eu não estou dizendo que o dinheiro e o trabalho não sejam importantes. São essenciais na nossa vida aqui na Terra, porque eles fazem parte do plano da vida, né? É importante. Mas eles não devem ser a única busca que a gente precisa ter. E isso a gente tem desde que nasceu. A gente aprendeu isso, né? A gente sai para a vida já buscando dinheiro, buscando ter uma casa, ter um carro, ter isso, ter aquilo, mas nunca ser alguma coisa, né? Então essa é um ponto bem importante da questão de zona de conforto. Uma coisa, um exemplo assim que eu sei que é um pouco polêmico, mas eu gostaria de falar. Sempre se fala que assistir novela é uma coisa, na verdade, que é uma coisa que leva a gente a ter como é que eu vou dizer, a entrar nos problemas daquelas pessoas ou a encher a cabeça de problemas. Eu vejo, a gente assiste uma novela por dia, né? Que é uma novela só que a gente assiste. Mas só que nem na TV, né? Não é nem na TV. Só que essa novela que a gente não assiste com os olhos de como é que eu vou dizer? A gente assiste com a intenção de ver vários exemplos de coisas que a gente viveu, que a gente viu que fez errado, né? E eu gostaria de falar da novela que a gente está assistindo, que tem uma personagem que
desde criança o sonho dela foi ser médica. E isso tá bem, se identifica bem comigo, porque desde criança eu já sabia o que eu queria ser, o que eu queria fazer. E sempre foi falado que aquilo era perda de tempo. E essa personagem da novela foi justamente o contrário. Ela nunca esteve na zona de conforto, porque ela enfrentou mundos e fundos para ser a primeira médica do Brasil, né? E fez o que tinha que fazer. Coisa que aquilo me toca na novela, por eu ver o tanto que eu deixei de fazer. Porque não importa não importa quem seja, não importa a importância que a pessoa tinha pra gente, ou tem pra gente. Se a minha vontade não tá, não é a vontade dela pra minha vida, a gente tem que enfrentar. A gente tem que sair dessa zona de conforto que, por exemplo, eu vivi por muitos anos da minha vida, aceitando que aquilo que eu mais gostava de fazer era perda de tempo. Isso, só que também tem um lado disso que foi incutido na minha cabeça tão pequena que eu não tive nem a chance, por um bom tempo da minha vida, de achar que isso era um absurdo, né? Dizer que isso era perda de tempo. Então, eu não tive, por um bom tempo, eu não tinha nem condições de contradizer isso, contrariar essa afirmação. Mas eu vejo quantos anos eu me atrasei profissionalmente por causa disso. Então, a gente percebe tantas pessoas que têm hobbies, que são apaixonados por aquilo, por fazer aquilo, mas tem alguém que do seu convívio, pai, mãe, outro, qualquer familiar, amigo, qualquer coisa que foi muito importante, que fala que aquilo não leva a nada, que aquilo é uma perda de tempo, que aquilo é... E a pessoa acreditou naquilo a vida toda, né? Viveu a experiência que o outro queria que ela vivesse, né? Então, é uma coisa assim, é sempre a vontade alheia que prevalece. E a nossa vontade fica sempre escondida. E depois, de um certo ponto, fica escondido pra gente mesmo. E isso é estar na zona de conforto, porque todo mundo faz isso. Ou vamos dizer, não vamos dizer todo mundo, né? A maioria, a grande maioria faz. Né? Poucas pessoas têm a atitude, têm a coragem para fazer isso. Né? E como vocês estão vendo, são experiências reais, cada um teve suas experiências na vida, e a gente entende também que não é simples de sair disso, né? Mas a gente sabe também que como que a gente fez isso. Em algum momento a gente ouviu aquela voz que fica toda vez que você vai dizer alguma coisa, que você pensa, você sente, mas não era isso que eu queria, mas você está fazendo aquilo para agradar alguém, para agradar alguma situação. E é essa voz aí que a gente precisa ouvir. E foi essa voz que a gente ouviu, para que a gente pudesse sair disso, para que a gente pudesse dar o primeiro passo. Até eu estava pensando num exemplo de como que poderia exemplificar mesmo essa coisa de zona de conforto para o autoconhecimento, por exemplo, para começar o autoconhecimento. Imagina que você está lá dormindo muito gostoso, assim, de domingo para segunda, aí amanhece a segunda-feira chuvosa, com frio, e você está embaixo das cobertas, assim, num clima super bom, né? Dormiu super bem, um sono revigorante, assim, e daqui a pouco você lembra que é um dia normal de trabalho e você precisa fazer esse dia acontecer e sair da cama e resolver o dia sem saber o que vai acontecer nele, né? Então eu estou exemplificando isso dentro de uma visão, não que você já faça o que você gosta, que você entende, não é nada contra o trabalho, né? Não é nada contra isso, só para exemplificar a situação. Por exemplo, você está num lugar tão bom ali que só que você se obriga a sair dali porque você tem que dar continuidade para outra coisa.
né? Então eu entendo que o autoconhecimento, essa voz que fica lá dentro da gente fazendo faça isso, e a gente faz ao contrário, é mais ou menos esse exemplo. Você está com muita vontade de ficar ali, mas você levanta e você vai fazer, porque aquilo te motiva, né? Então o autoconhecimento, eu acredito que é mais ou menos nessa linha, para que você possa ter uma noção de exemplo, né, de como seguir, de como fazer. Acho que é isso, né? Não sei Eu se acho que a tem- questão é que para cada um vai ter uma situação diferente, né? Uma palavra, bom, só continuando então, uma palavra, uma expressão também que tem muito a ver com a zona de conforto são as crenças limitantes, né? Então, voltando no meu exemplo, foi incutido na minha cabeça desde criança que aquilo era perda de tempo. Então isso se tornou uma crença limitante para mim, limitou totalmente o meu lado profissional, né? E me tornou por um bom tempo uma pessoa sem um direcionamento profissional, porque foi tolhido lá na infância. E isso é uma crença limitante, ela se tornou dentro de mim uma crença limitante, por vontade alheia, pela vontade de outra pessoa. E quando você dá o primeiro passo para sair da zona de conforto, vamos dizer assim, acontece aquilo que a Lu falou. Pode ter mudança no relacionamento, pode ter mudança, pode não, vão acontecer mudanças, né? Amigos, família, trabalho, né? Você de uma hora para outra você sente uma vontade imensa de mudar de carreira, mas se você for analisar, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Desde sempre estava dentro de vocês. Você só seguia o caminho diferente daquilo que você precisava ter seguido, né? E quando a gente faz essa mudança, saindo da zona de conforto, o que é isso? Nada mais é do que o início do autoconhecimento, que você já sabe o que você precisa, só que você nunca fez isso, né? Então, hoje eu vejo pessoas assim na idade de terminar uma faculdade, vamos dizer, que estão totalmente sem perspectiva do caminho em frente, porque vivem com a família, totalmente envolvidos com a família, e a família só acha que aquela pessoa tem que ter terminado o curso e seguir naquela profissão, sendo que aquela pessoa fez aquele curso por orientação da família também, por escolha da família, não por escolha própria. Então aí terminou, passou aqueles 4, 5 anos de faculdade, que viu que não era aquilo que queria na vida, não era o que gostava. Tem várias outras coisas que a pessoa gostaria de fazer, que faz bem feito, que faz com prazer, mas como a família escolheu que ela tinha que fazer aquela faculdade, então ela fez. Aí, para honrar o tempo que a família pagou os seus estudos, pagou transporte, pagou tudo naqueles 4, 5 anos lá, ela vai seguir naquela profissão para trazer dinheiro de volta, às vezes até isso, né, para trazer dinheiro de volta para a família, do que a família investiu, né? Então a família investiu, mas investiu só dinheiro, porque não investiu nenhuma intenção de que a pessoa evoluísse, né? Simplesmente que fizesse alguma coisa, que fizesse o que todo mundo faz, fazer faculdade, seguir a profissão a qual se formou. bom, é isso aí, gente. Esses assuntos, você mesmo que está assistindo esse vídeo, você entende que são assuntos longos, que dá muita coisa para falar, e a gente até tenta cuidar para que o vídeo não seja muito longo, mas às vezes não tem como, né? Porque vai surgindo exemplos, e como é vida real, é difícil você parar no meio de uma coisa. E é um assunto que, todos esses são assuntos que não terminam, né? Eles sempre vão continuar. Começa e pode começar daqui a um tempo de novo, de outra forma. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gostou desse nosso vídeo aqui, comenta, compartilha, né, deixa um like pra gente se você acha bom também. Aqui no canal tem mais vídeos, tem músicas, tem orações, tem outras coisas que podem te fazer bem. Tem o nosso canal do Instagram também, que a gente posta lá todos os dias, tem o link aqui na descrição.
Tem o nosso contato também, para caso se você desejar iniciar nesse caminho do autoconhecimento e achar que precisa de um auxílio, tem o nosso contato aqui, você pode entrar em contato com a gente faz uma conversa simples, uma conversa básica e quem sabe aí pode ser o início da tua jornada, né? E a gente vai estar sempre junto para poder auxiliar. Tá joia? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Namastê.